Oi pessoal, eu sou o Miguel Chain, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, um vídeo que eu faço com muita alegria, porque é uma virada de chave no nosso esporte, no nosso fisiculturismo. Muita coisa tem que melhorar ainda, tem muita coisa que ainda é esquisita, mas que tá melhorando. Eu acho que atitudes como essa do Tyler Manion só estão levando o nosso esporte pro caminho certo, estão trazendo mais credibilidade e estão abrindo a porta pra gente entender que sim, existe uma nova direção, que tem mente aberta, que está ouvindo os atletas, que está ouvindo realmente ali quem está dando conselhos, sugestões construtivas e que está disposto a mudar e trazer algo legal para o esporte. Vocês lembram que antes de ontem ele fez um vídeo explicando critérios Open e 212, a gente falou aqui no canal. Ontem ele soltou um vídeo aqui, soltou primeiro no Instagram, depois no YouTube, que foi a mesma coisa, falou assim, ó, vou pôr no Instagram porque vai atingir mais gente, etc. Eu pedi, falei, não, mas vamos lá, eu também mais gente, tá? Não só eu. Falei, mas coloca no YouTube também, fica legal, é mais fácil de achar, isso aí vai ficar perdido depois na timeline, fica de referência pro futuro, e aí colocaram também no YouTube, então eles estão muito abertos, aí eu fico feliz demais com isso. E a repercussão entre os atletas não poderia ter sido melhor. Samson Dauda postou aqui, falou isso aqui é fantástico, repostou o vídeo, outros atletas também repostaram o vídeo, o Milos também comentou que é uma nova era com o Tyler Manion. Na postagem original também aqui do Tyler Manion, a recepção foi excelente. Então fica muito claro o quão carente, o quanto era necessário tomar essa atitude de dar feedbacks claros e tornar o negócio um pouco mais objetivo, como todo mundo estava esperando, todo mundo estava querendo isso e estava meio assim de falar e pedir, porque a gente sabe que antigamente era até meio complicado. Hoje mudou um pouco, mas antigamente até você pedir alguma coisa, fazer um certo tipo de pressão, era super complicado, você sofria, enfim, sanções complicadíssimas. Teve o simbólico caso do Milos, né, que foi denunciar corrupção no campeonato na Ásia, e ele, mesmo tendo provas, acabou suspenso do bagulho, então era muito louco, né? Hoje aparentemente mudou e a galera tá mais aberta, o Tyler Manion tá deixando essas portas abertas aí pra gente, o que é muito legal. Vamos falar do vídeo então, não quero ficar enrolando muito. Ele postou o vídeo completo do YouTube, eu vou deixar também o link pra vocês do vídeo do YouTube, pra quem manjar de inglês lá, poder assistir e ter um pouco mais. Eu vou aqui resumir e trazer o que é de mais importante. E óbvio, hoje, 18 horas, tem live exclusiva pra membros. A gente, nessa live das 18 horas de quarta-feira, geralmente os membros escolhem os assuntos, mas hoje a gente vai falar aí com um pouco mais de profundidade, vou poder discutir um pouco melhor, que a gente sempre troca ideia pra caramba lá no chat, com os membros, sobre essas mudanças e resultados, etc. Se não é membro ainda, vale muito a pena, é um valor bem simbólico, R$7,99. Tem um conteúdo bem mais nichado, bem mais legal, um pouco mais profundo. O link tá na descrição e no comentário aqui para vocês. O Tyler Manion, ele começou falando o seguinte, que os dois estavam muito próximos, que os dois melhoraram muito. O Andrew colocou mais densidade nas costas, o Hunter tornou as suas costas, ele saiu de um ponto fraco para um ponto forte. O condicionamento do Hunter melhorou muito, segundo o Tyler Manion também. E ele falou isso aqui, repetiu algumas vezes. Os árbitros fizeram eles posar muitas vezes, muitos rounds, porque a diferença entre os dois era muito pequena e eles queriam ver o que ia acontecer quando posassem mais. Portanto, primeira dica para você que compete, que tá brigando por um título, que tá pau a pau com alguém ali meio de cima, treina pose. Porque se tiver pau a pau, principalmente em shows importantes, eles vão fazer vocês posarem muito e condicionamento de pose vai ser muito importante. Quem continua bem, quem não fica ofegante, ele fala mais disso no final, eu trago pra vocês. Tyler também fala o seguinte, que devido ao excelente condicionamento que o Hunter trouxe no último show que ele tinha vencido, ele era o favorito e ele só perderia caso fizesse algo errado. E foi meio que aconteceu, tá? E bem no começo o Tyler fala que o Andrew, quando ele tava posando, ele parecia uma estátua. Posava e segurava, sem tremer, sem ficar ofegante. Ele falou assim, nem respirar forte ele respirava, ele bem controlado, segurou o abdômen. Isso fez muita diferença. Mais uma dica, atletas, treinem muita pose todo dia para ficar bem condicionado, para não chegar no palco, ficar assim, tremendo, e entre uma pose e outra, ficar assim, ai meu Deus, vou morrer. Cuidado. E é muito importante e esses feedbacks do Tyler provam e mostram que isso é levado em consideração e podem definir o título de um campeonato. Aqui o Hunter já tinha vaga, perdeu o campeonato, apesar de tirar um pouco do impulso dele, não é o fim do mundo, mas pode ser que ele tivesse perdido a vaga, ou o Olympia. Ele fala que o Hunter, por outro lado, teve problema nas poses, não conseguia se segurar bem, teve problema em controlar a linha de cintura, começou a suar muito e foi embaçando ao longo das prévias. Outra coisa que a gente sempre fala aqui, sempre discute, né? Eu sempre, sem querer puxar muita sardinha, mas quem acompanha o canal já entende bastante o que eu ia falar aqui, não vai ser muita surpresa pra galera.
A gente até falei outro dia, pô, durante as prévias o cara pode mudar, então ao longo das prévias e finais o cara pode chegar mal e ir melhorando ou chegar bem e piorando. Isso é julgado, galera, isso aí é levado em consideração. Eu vou pausar aqui porque ele falou do duplo bíceps de frente nesse momento, e ele falou coisas bem interessantes e bem importantes aqui, ó. Ele falou que o Andrew Jacked, ele gira o tronco pra fazer a pose, ele dá aquela quebrada pra fazer a pose meio clássica, e que segundo o Tyler Manion isso tira a sua largura e mostra que nem se uma pose clássica vai ser uma pose melhor. No primeiro confronto, ele fala que o Andrew posou mais reto, que é essa foto da esquerda que vocês estão vendo aí. Não tava tão girado assim, e por isso ele tava melhor. O Hunter tava muito seco e muito cheio, com pernas grandes, o frame em X como eles queriam, então foi muito perto essa pose aí. Na última comparação que eles fizeram, a foto da direita, o Andrew já piorou a pose, já girou mais o tronco, já deu aquela torcida maior de Classic Physique, piorou um pouquinho, porém o Hunter tinha embaçado, tava mais murcho, e por isso o Andrew Jacked teve a vantagem. O ponto é o seguinte, o modo de posar poderia ter tirado a vitória da pose do Andrew aqui nessa pose, por exemplo, caso o Hunter tivesse se mantido seco. Então a gente vai vendo quão é importante se manter posando. Na expansão de frente, olha que coisa bizarra o que ele fala aqui. Tyler Manion fala que provavelmente o Andrew Jacked tem a melhor expansão de frente de toda a Pro League. Fala que se ele chegar nesse conhecimento que ele chegou do Texas, ninguém ganha dele nessa pose. Olha que coisa bizarra e eu vou comentar isso no final. Guarda essa informação pro final. Ele ainda fala que as pernas do Andrew podem melhorar um pouco, tanto em volume quanto em cortes, mas que mesmo assim, sem ter essa melhora, a pose já é a melhor de todas. Ele fala, imagina quando ele melhorar, vai ficar bem mais longe. Então, bizarro, ponto importante pro Andrew, venceu a pose. Peitoral de lado, peitoral de lado, ele reforça aqui que a largura é avaliada, então quando o cara posa assim, ele tem uma espessura de peitoral, mas ele gosta de ver o cara dando uma girada, porque vai aparecer um pouco mais a largura e criar um aspecto em X, em V no tronco, em X ali no corpo. A gente vem falando isso faz tempo também. O Hunter venceu a pose e o Tyler explica. O Andrew Jacked tem peito melhor que o do Hunter, mas a pose é peitoral de lado, mas não julga só o peitoral. É julgado o corpo todo. O Tyler fala que o Andrew não faz essa pose corretamente, que ela faz a pose errada, que ela melhorou muito nas finais, mas tem que melhorar bastante. Por isso que eu falei, eu comparei essa pose do Andrew com a pose do William Martins e falei que o William tá entre os mais fortes do mundo naquela pose. E realmente, pelo feedback do Tyler, dá pra gente considerar isso. Tô falando mais uma vez, a galera falou assim, vai comparar o William com o Andrew Jacked. Eu não tô comparando, tô só comparando a pose peitoral de lado. O físico inteiro é uma outra história. Duplo bíceps de costas. Duplo bíceps de costas. O Tyler fala o seguinte, que o Hunter melhorou muito e que essa pose dele hoje é uma das melhores da Pro League. Essa pose aqui do Hunter. Eu não sei se eu concordo muito com ele, mas tudo bem. É ele falando que vale a opinião dele, não a minha, tá? A gente tem que levar em consideração mais o que ele fala e entender que por mais que eu acho, tá, o árbitro falou uma coisa, mas eu penso que é outra. Cara, pra você tem que entender o jogo. Quem manda a regra, quem faz a regra é o árbitro. Então a gente tem que entender isso. Ele fala que é uma das melhores da Pro League. O lance é que ele trouxe mais densidade e espessura nas costas e trouxe pernas grandes, o Hunter. Femorais proporcionais em volume, em condicionamento, e proporcionais com a parte de cima do corpo. O que não era verdade com o Andrew Jacked. Ele tinha a parte de baixo, a parte superior ali, com costas muito boas, que evoluíram realmente em espessura, em detalhe, mas as pernas não acompanham, né? Nem quadríceps, a gente vê que ele não sai tanto de lado assim, quadríceps, você tem que separar bastante a perna uma da outra, e o femoral também precisa melhorar bastante ainda, um torque que falta nele. O Tyler fala justamente isso, que o Andrew melhorou as costas, mas falta femoral, e que o condicionamento das pernas, então ele estava embaçado em glúteo e posterior, acabou complicando ele nessa pose. Tem também o fato que ele falou o seguinte, o Andrew, durante a hora que ele fazia a pose, ele ficava esmagando as costas, então ele não deixava as costas abertas, ele ficava, sabe quando o cara fica espremendo e voltando, ele não conseguia encontrar o ponto certo. Isso aí é treino pro cara fazer o ponto e saber que ele tá no ponto. No último confronto, que é esse do lado direito, o Hunter embaçou e piorou, não ficou tão bom, mas ainda era mais proporcional, etc, e ainda venceu a pose. Então, vitória pro Hunter. Expansão de costas, o Hunter ganhou, mas o Tyler falou que ele se curva muito pra frente, isso tira um pouco da densidade do Hunter labrado. A galera
acha que todo mundo tem que se curvar pra frente, né? Porque o grande lance é o seguinte, vou falar, já falo disso, deixa eu falar o resto que ele falou. Ele falou o seguinte com essas palavras: Andrew posou errado essa pose o tempo todo, segundo o Tyler. Mesma coisa do Hunter, ao invés de abrir mais as costas, palavras do Tyler, ele se curvava pra frente e girava o ombro junto. Isso tirava largura e espessura. Então o cara tá fazendo a expansão, além de se curvar, ele jogava o ombro assim. E isso tirava bastante dele ali de largura e espessura. É um truque, a galera fala assim, tem que curvar quando faz, não pode ficar reto. É muito importante em termos de proporção estrutural. Comprimento de tronco versus comprimento de membros. Então o cara que tem a perna curta e o tronco mais comprido, por exemplo, na hora de posar fica esquisito, fica um tronco muito alongado. Lee Priest, talvez, a gente pode usar de exemplo. Esse cara, ele deve se curvar, porque ele tá reto aqui, olhando de lado. A hora que ele se curvou, ele ficou mais baixo, ele ficou menor. O tronco dele tá menor, consequentemente fica mais proporcional e até um pouco mais largo. Mas isso não vale para todo mundo, são casos e casos, não é uma regra, é um ajuste para certos casos. Tríceps de lado, aqui foi polêmico e é algo super interessante que eu gostei muito de ouvir. Acho que é um outro passo muito importante, que é o seguinte. Ele falou assim: eu gostaria muito de ver os caras fazendo tríceps de lado, não de frente. Aí ele falou o seguinte: esse tríceps de lado do Andrew é basicamente uma variação do abdominais e coxa que ele faz. Então, cara, puta ponto negativo pra ele aí. O Tyler fala o seguinte: fazer isso como uma transição, ok. Transformar isso na pose, não é. Eles querem ver a pose de lado, eles querem ver a perna de lado para ver como que tá pendurado ali o femoral. Eles querem ver a cintura de lado. Reparem como ele até fala que o Hunter mostrou muito bem a cintura dele, conseguiu controlar, mostrou oblíquo, abdominal, etc. E eles querem ver o braço também de lado, então é muito importante, né? Tem gente que gira, quer mostrar o tríceps assim, não é bem assim, pessoal, tem que mostrar o braço de lado ali, é tríceps, mas não é só tríceps. E aí eu entro numa discussão e num ponto aqui que seria legal a gente discutir, por exemplo, qual que é a solução para isso? Pô, é uma pose de lado, os caras estão posando de frente? Qual que é uma solução legal? Vamos começar a pontuar a pose, vamos começar a dar diretrizes específicas e objetivas, como tem na ginástica olímpica, pô, tem que fazer tal movimento obrigatoriamente, tal movimento tem que fazer isso, se ele não fizer aí, essa posição de mão, de perna, o movimento não conta, a nota não conta, uma nota diminuída tira 0,25, alguma coisa assim. Dando nota para as poses, a gente traria pelo menos um fator objetivo num esporte que é tão subjetivo e seria um passo a mais para a gente conseguir compreender melhor o esporte. O Tyler fala pose forte do Hunter e o Hunter levou. E olha só que loucura, até o momento, 6 poses feitas aí, 4 poses de vitória pro Hunter, 2 poses pro Andrew Jack, tem faltando 2 ainda. Outra pose bizarra que pra mim poderia ser tirada do fisiculturismo, pouquíssima gente faz bem e fica bem nessa pose aqui. E aí o Tyler fala o seguinte, que o Andrew, mais um, lembra que eu falei que a expansão de frente dele, o Tyler falou que era a melhor da Pro League? Ele fala a mesma coisa do abdominal e coxa, que a abdominal e coxa do Andrew Jack é a melhor da Pro League. Então olha que loucura. O cara tem 2 poses que são as melhores da Pro League, que ninguém ganha. E mesmo assim ele ganhou o show por muito pouco. E isso mostra o quão bom é o Andrew Jack, mas o quão bom ele pode ser ainda, porque ele ainda é muito desbalanceado. A gente fala, o Andrew é desbalanceado, tem que melhorar, tem parte que falta. A galera muito fanática fica brava, mas a gente tem que entender o negócio tecnicamente. É muito louco porque o próprio árbitro fala que o cara tem 2 poses que são as melhores de toda a Pro League, melhor que dos Olympia, melhor que de todo mundo. Nem Rad Chopin, nem Derek Lunsford, nem só ganha dele nessas poses. Porém, ele perde poses de costas para um cara que é o Hunter, que não tem costas boas. Ele perde poses de lado pro Hunter, que tem poses muito boas de lado, realmente. Mas as poses de lado expõem o quão fraco é o femoral do Andrew Jack, por exemplo. Então a gente vê que ele é muito bom em algumas poses de frente, a linha dele, abdominal e coxa, a linha dele carrega muito, é uma pose muito boa dele. A expansão também é uma pose muito boa, só que em outras poses ele tá muito aquém. Isso mostra e prova que ele é desbalanceado, que ele é muito bom em umas coisas e muito ruim em outras. Quando ele conseguir trazer isso mais perto, vai ser complicado pro resto. Então o Tyler Manion fala aqui que ele tem a melhor abdominal e coxa da Pro League. Nessa condição aqui, nessa definição, ele não perde pra ninguém. E que a pose do Hunter, ela é fraca. E de frente é pior ainda. Ele fala que quando o Hunter coloca a mão de lado e gira um pouco ali, ele fica melhor. Porque não evidencia tanto a cintura larga dele,
mostra mais oblíquos e serráteis, e ali ele deixa de avaliar, ele falou isso no outro vídeo, que com as duas mãos para cima, como tá ali na direita, o Hunter, você consegue ver os dois braços completamente, e os dois braços ajudam a complementar o V. Nessa pose que ele faz na esquerda, que ele tá girando o tronco ali, com o braço para cima e para baixo, o braço tá para baixo, o que passa a ser avaliado é o ombro, quão arredondado é o ombro dele ali. Só que para mim, aí entra, é a primeira crítica que eu tenho a fazer aqui, é uma incoerência, porque se eles querem ver a pose de peito, de tríceps de lado, eu acho que tinha que ser obrigatório fazer abdominal e coxa de frente, para ver a largura de cintura, que é uma pose onde o cara não tem como esconder a fraqueza dele. Não podia, mas o bodybuilding é arte. Cara, tem que deixar mais objetivo. A arte faz na coreografia, na pose, porque também você passa a julgar duas poses que são diferentes, não tem como comparar. Para mim, teria que ser obrigatório o cara fazer sempre de frente. Girou, perde ponto no ponto de pose. Vitória aqui do Andrew Jack, então agora 4-3 pro Hunter, e agora Most Muscular, onde os dois fizeram variações aí no primeiro confronto e no último confronto. O Hunter segurando ali as duas mãozinhas na frente do periquito, que nem o Nick Walker faz. O Andrew Jack com as mãos na cintura ali, com a mão na coxa. Depois eles variaram um pouquinho, e aí ele fala o seguinte, que o Andrew Jack ficou melhor com as duas mãos na coxa, que mostrou melhor abdominais e coxa, com uma mão de lado, que é ali onde tá na direita, não aparece muito bem a mão, mas ele tirou a mão da coxa e girou, aí ele contraiu diferente a perna, já espremeu mais o abdômen, ficou esquisito na opinião do Tyler Manion, e o Tyler também criticou, coisa que eu falei no vídeo de avaliação também, quando a gente fez o review do Texas Pro, que a pose Most Muscular do Andrew Jack com essa mão na coxa faz com que ele fique parecendo muito fino, expõe os membros alongados dele. E o Tyler falou uma coisa interessantíssima, que é, ele não consegue expandir as costas dessa pose, então ele fica parecendo retão de cima até embaixo, o que não é muito legal pra ele. Ele fala que já no caso do Hunter, ele ficou melhor com uma mão na coxa e uma do lado. E essa pose, o Tyler falou, permite que o atleta mostre mais largura, que é essa pose ali da direita do Hunter. Você consegue ficar mais largo de ombro, mais largo de cotovelo a cotovelo, dá um aspecto, parece que você ocupa mais espaço no palco, isso cria uma ilusão pro árbitro, confirmado por Tyler Manion. E ele fala o seguinte, como os dois fizeram variações que foram boas e ruins, foi muito próximo, poderia ter ido para qualquer um, mas como o Hunter embaçou e suou bastante, acabou perdendo a pose. E ali empatou, 4 poses para cada um de vitória, e no fim o que foi decidido foi isso. O que o Tyler falou no começo, o Hunter não se portou bem nas poses, de repente por cansaço, por algum motivo. Tremia, não conseguia segurar, não tinha uma compostura de palco, não conseguia segurar o abdômen, respirando, ofegante, e o Andrew parecia uma estátua. Então a apresentação conta pra caramba, pessoal. Tem que entender isso aí, tem que trabalhar. O Hunter perdeu o show por um detalhe. E esse é o ponto que, na minha opinião, é o mais importante para todas as categorias. Ele fala o seguinte aqui no final, a gente sabia que ia ser muito parelho, os caras estavam muito próximos, por isso a gente fez os caras posar muito. E isso serve, palavras do Tyler, isso serve pra gente ver se o cara mantém a compostura, se ele mantém o ritmo de poses, se ele não vai começar a perder abdominal, a respirar forte, a ficar ofegante, a ficar pondo a mão assim, a ficar se segurando no palco, se ele já faz a pose rapidamente quando chama, porque ele tá fazendo 2, 3 rodadas, o cara chama a pose, o cara não precisa ficar respirando pra entrar na pose. Condicionamento é muito importante, entender as poses é muito importante, para ver se ele não vai piorar, se ele não vai embaçar, perder condição, etc, etc, etc. E o que a gente viu hoje é a prova. O Hunter perdeu o show, não pelo físico, mas pelas poses. O Andrew parecia uma estátua. Sabe quem mais parece uma estátua? Chris Bumstead. Quem mais parece uma estátua? O Urs Kalecinski. Os caras treinam pose pra caramba. E por isso que a gente bate na tecla do Ramon. Não é pra criticar nem pra encher o saco. A gente quer a evolução dele, a gente quer ver o cara ganhando o título. E as poses, ficou provado aqui que tem um fator, um componente extremamente importante. Tem que ser treinadas, que tem que estar muito bem. Em alguns momentos pode ser que o físico esteja muito próximo e as poses vão definir. E é a mensagem que todo cara que compete, todo coach tem que pegar desse vídeo. Treinem poses exaustivamente, porque elas podem sim ser a chave, elas vão sim contar. A maneira como você aprende seu físico, como você faz as poses, como você se comporta no palco, é sim considerada e pode definir um show como esse, um show super importante. Obviamente teremos mais vídeos como esse do Tyler Manion, a gente vai fazer sempre uma cobertura como essa, porque é muito importante para o desenvolvimento do fisiculturismo. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando, hoje 18 horas aí, exclusivo para membros do canal, vamos falar um pouco mais profundamente sobre isso, tá? E por falar em profundo, meu amigo, olha o tamanho do Regan Grimes, ele postou, né, ontem a expansão, né, travadinha lá,
o trapézio fibrado, hoje ele postou duplo bíceps de costas. Meu amigo, olha só, parece uns cabos de aço, cara. Meu Deus, a panturrilha gigantesca, a cuequinha aqui, não sei, né, cara, coloridinha aqui, legal, parece camuflado, né? As costas muito boas. Impressionante demais o Regan Grimes vai competir daqui a algumas semanas lá no Itália, no Yamamoto Pro. Vai enfrentar muita gente boa e ele tá fazendo hype, fazendo a mídia, mostrando o físico dele pra caramba e bombardeando o consciente e inconsciente da galera, dos fãs, da dirigente, de árbitro. Olha como eu estou bem, olha como eu estou bem, olha como eu estou bem. Grande estratégia, na minha opinião, do Regan, cara. Olha só, rapaziada, o canal RX Muscle, o canal do Dave Palumbo, falou mais uma vez aqui do William Martins. Eles gostam muito, são muito fãs do William, né, cara? Um freak, a galera americana gosta bastante. E ele tá melhorando o físico dele, né, melhorando um pouco ali as linhas, tá sendo muito legal, cara. Eu tô muito ansioso pra ver o William competindo. E ele fala muito bem do William, eles falam que ele tá incrivelmente bem, muito pesado, com um físico muito bom, mas falam que a estratégia de ter escolhido o Legion pode ter sido um pouco arriscada, a menos que ele planeje competir aí depois, continuar competindo nos shows da Europa, né, Romênia, etc, para buscar a sua vaga pro próximo ano, que pode ser o caso, né, galera? Possivelmente é o caso. Se conseguir a vaga para esse ano, maravilha, senão ele tenta pro ano que vem, vai fazer outro off. O canal do Palumbo fala que essa estratégia, caso seja essa realmente, é extremamente válida, muito interessante, e que o Legion vai ser um bom show, vamos dizer assim, de aquecimento para os shows seguintes, para que ele consiga aí fazer o ajuste, né, desse físico novo, desse volume novo, ó, esse peito de lado, desse volume novo muscular que ele tá conseguindo conquistar. Mas eles também jogam outro lado, que se a estratégia for tudo ou nada pro Legion, eles não ficariam surpresos aí de ver o William competindo um pouco antes, né? Mas também vai estar super cheio os shows um pouco antes, eu acho que realmente aconteceu isso aí. Ele vai depois, não sei, de repente o William conta pra nós um dia aí, né? Vamos continuar acompanhando essa galera toda, quero muito sua opinião em relação às poses, ao William, ao Regan, conta aí pra mim o que vocês acharam, vamos discutir bastante esse lance do Tyler Mane, é muito importante. Link pra membros tá aqui embaixo, 18 horas hoje live, vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos, valeu!